Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui no estúdio, recebendo com o maior prazer o Dr. Paulo Scaff, candidato a governo do estado de São Paulo, que mais uma vez nos prestigia aqui com a sua presença. Tudo bem, Dr. Paulo? Graças a Deus, Pedro. Muito bem, está tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com você. Eu recebo o Dr. Paulo Scaff aqui no final da tarde e hoje ele passou o dia inteiro na Baixada Santista. Ele chegou aqui no nosso estúdio junto com a sua equipe, né? Com um largo sorriso e até surpreso, né, com a repercussão, com o reconhecimento da Baixada Santista em relação à candidatura dele ao governo do estado. Lhe surpreendeu, doutor Paulo? Não, sem dúvida. Você sabe que eu tenho recebido assim muito carinho nas ruas. Isso é um termômetro muito importante. O que eu sinto é que, vamos dizer, grande parte das pessoas que me conhecem e me aprovam têm dúvida, não sabem ainda que eu serei candidato. Então, é muito importante que haja essa informação que eu sou pré-candidato a governador. Nós temos observado isso nas pesquisas de intenção de voto, né, que ainda há um número muito grande de pessoas indecisas, algumas que não têm ainda conhecimento pleno, né, daqueles que sairão candidatos, já que até agora é uma pré-candidatura de cada um deles, mas há um empate técnico na primeira colocação e muito caminho a ser trilhado ainda, né, porque a gente tem algo em torno de 40% de pessoas que ainda não decidirem quem votar, né, doutor Paulo? Qual é o projeto para... É verdade. Naturalmente, você, lamentavelmente, tem sempre uma abstenção, ou seja, branco, nulos, uns 30%. Então, é difícil. Quisera ter 100% das pessoas votando, que seria a participação e fortaleceria, assim, a democracia. E hoje, nas pesquisas, pelo tempo que ainda falta até a eleição, que será o primeiro turno, 7 de outubro, a gente observa nas pesquisas 40%, 45% entre branco, nulo e indeciso. Eu acho que esses 40%, 45% vão virar 30%, então tem uns 10 aí ou 15% que ainda vão se definir. Eu tenho, de acordo com todas as pesquisas que eu avalio, eu sinto hoje uns 20% dos votos totais, que daria, no caso de ser 45% de branco, nulo e indeciso, daria uns 35% de votos válidos, né? 20% de totais, com certa solidez. E isso me dá ou a liderança ou um empate técnico com o candidato do PSDB, que deve ter em torno da mesma coisa. E depois tem os outros candidatos, a faixa de 5, 4, 5, 1, 2, enfim. Olha, o que o doutor Paulo Scaff falou é uma coisa que eu gostaria até de abrir um parênteses aqui para reforçar, porque o fato de se abster, de votar em branco ou nulo, né, eu acho que não é a melhor saída num país que está em crise política, não é? Sob hipótese alguma é a melhor saída, né? Eu acho que o brasileiro tem que sim se orientar, buscar informações, pesquisar muito bem, né, aqueles candidatos que se apresentam, né? O doutor Paulo Scaff não teve ainda um cargo representativo na função pública, mas à frente da Fiesp participou de grandes e emblemáticos projetos, né? A gente lembra com mais satisfação e com uma memória mais fresca, né, o Não Vou Pagar o Pato, né, que foi uma campanha para extinguir, na verdade, a recorrência da CPMF. Foi bem sucedida, mas o Pato acabou ganhando uma outra projeção, né? Porque as campanhas ali pelo impeachment da Dilma aconteciam muito na Paulista e o Pato ficava ali exposto. Hoje está no Museu de Londres, né? Ele está no Museu de Londres como um símbolo, um design que é assim de grandes movimentos populares e tal. Então virou uma celebridade o Pato. E ele cumpriu o seu papel, porque desde 2015 por 2, 3 vezes houve ameaça de voltar o imposto cheque. Sim. A chamada CPMF, que morreu. Aliás, só te interrompendo rapidamente, acho que foi uma das suas primeiras lutas como presidente da Fiesp, que você assumiu em 2004, uma das primeiras lutas foi para extinguir a CPMF, né? Foi. Em 2007. Em 2007, e ninguém acreditava, porque o governo Lula queria recriar a CPMF. Só para você imaginar, Pedro, se a CPMF tivesse sido recriada como todo mundo esperava que ia ser, porque ninguém poderia esperar que o Lula seria derrotado no Senado Federal, eu acreditava nisso, mas meia dúzia. Fiz uma campanha nacional, corri o Brasil inteiro, mas ninguém acreditava, porque o Lula nunca tinha tido uma derrota no Senado até aquele momento. Se ele conseguisse aprovar a volta do imposto cheque, daquele momento, de 2008 para 2018, são 10 anos,
Valores de hoje seria 70 bilhões por ano, mais ou menos, seriam 700 bilhões de reais a mais que a população toda iria ter pago, sair do bolso de cada um para os cofres do governo, para a gente assiste a finalidade, o dinheiro que entra para o governo, como é mal gasto, né? Enfim, então, sem dúvida nenhuma, foi muito positiva a campanha do Pato, foi positiva a firmeza que nós tivemos e evitamos muito aumento de imposto, o que beneficiou toda a sociedade. Não foi diferente na campanha da redução da energia elétrica, onde foi dado 20% na conta de luz de todos os brasileiros. E também, você sabe que uma vez uma jornalista escreveu, o Paulo Scaff é o cara das causas impossíveis, né? Então, porque ninguém acreditava na CPMF. A gente conseguiu não deixar recriar. A questão da conta de luz, a redução, ninguém acreditava, conseguimos. Mesmo no SESI, Senai, quando eu entrei, eu falei, puxa, nós tínhamos muitas escolas pequenas, em convênios com prefeituras, prédios que estavam em péssimo estado e tal. Falei, nós vamos renovar tudo, vamos implantar ensino em tempo integral, vamos implantar ensino médio, vamos fazer faculdade de professores. Todo mundo achava que era meio louco. O mesmo em relação ao Senai, vamos fazer faculdades de tecnologia, vamos renovar tudo e tal. Bom, foi feito. Então, na verdade, tudo é possível, sim. E se eu não tivesse essa crença que tudo isso é possível, eu não aceitaria o desafio de ser pré-candidato a governador. Para que eu quero ser governador? Para poder pegar esses desafios e virar realidade. Quando a gente começou o nosso bate-papo aqui, eu comentei que o Paulo Scaff, meio que surpreso, positivamente surpreso com o reconhecimento popular. Seguramente, uma das coisas que proporcionou esse reconhecimento da população foi exatamente a sua atuação à frente da Fiesp, com o SESI e o Senai, na educação, escola em horário integral, os programas de apoio aos atletas, o PAF, o Programa Atleta do Futuro. Isso é algo que você pretende migrar, passar para o governo do Estado, caso eleito? O que eu quero levar toda essa minha experiência de educação de qualidade, de formação profissional, de toda a experiência de empreendedorismo, de geração de emprego, de desenvolvimento, de inovação. A minha intenção é isso, é levar tudo isso para o governo, porque a gente tem que quebrar esse paradigma que governo não funciona. O governo tem que funcionar. Por exemplo, nós temos 3.800.000 alunos na escola do Estado, na escola pública do Estado, em ensino fundamental e ensino médio. Aqui na Baixada Santista são 110 mil alunos espalhados nas cidades que compõem aqui a região da Baixada Santista. Como é que nós vamos falar? Não tem jeito, a educação do Estado não vai ter qualidade. Tem que ter. E o SESI tem um número grande também de alunos, tem 1,2 milhões, não é isso? Nós temos entre matrículas do Senai e do SESI em torno de 1 milhão de matrículas. Agora, você pode ter, não são 1 milhão de alunos, porque você pode ter um mesmo que faça mais do que um curso. Entendi. Não é? Mas o Estado tem, de forma regular, no ensino fundamental e no ensino médio, 3.800.000 alunos. Não é possível que não tenha educação de qualidade, que as crianças vão à escola e não aprendam, o professor não é respeitado. Você tem que mudar isso. E também a segurança pública. Aí vai falar, educação é importante, mas segurança. É uma insegurança total. Imagine só, nesse tempo que nós vamos estar juntos aqui, uma pessoa vai ter sido baleada ou esfaqueada no Estado, uma mulher violentada no mínimo, que é 1,2 na verdade por hora, tá certo? Tem mais do que 40 roubos e assaltos por hora, fora celulares, carteira, que o cara bate a carteira dele, não vai fazer queixa, ninguém sabe. São os números oficiais, os não oficiais são maiores. Exatamente. Então, é uma insegurança total. Aí você vai para a saúde, não tem nem prontuário eletrônico. Alguém que é atendido aqui em Santos, se ele no dia seguinte tiver um problema e estiver em Praia Grande, o médico lá de Praia Grande não tem dado nenhum em relação a esse paciente. Quer dizer, nos tempos que nós estamos vivendo, era para puxar numa tela de computador, ter lá a ficha do paciente, ter o prontuário dele. E aí, Paulo Scaff, eu quero lhe perguntar o seguinte, a gente está falando de saúde, de educação, de segurança, provavelmente os 3 pilares, que a população, evidentemente, mais sente falta de um serviço de qualidade. A gente tem, claro que não há dinheiro no governo para fazer tudo isso. Qual é a intenção? Apoio da iniciativa privada, o seu conhecimento com o empresariado, não só do Estado de São Paulo, mas nacional e até de fora do país, também deve ser um recurso que você deve utilizar, Paulo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que gastar bem
e aproveitar melhor o que se gasta, porque a gente fala, vai ter dinheiro, mas para a educação se gasta 23, 24 bilhões de reais por ano. 23 a 24 bilhões de reais por ano. Fora as universidades, que tem mais 12 bilhões de reais, aí virariam 35 bilhões. Então, nós estamos gastando dinheiro, precisa gastar bem, precisa aproveitar este dinheiro e ser feito de tal forma que realmente as escolas, os professores estejam estimulados, as escolas bem arrumadas, que haja ordem, disciplina, para que os alunos realmente aprendam. Na segurança pública, se gasta 20 bilhões de reais por ano. Então, fala assim, não tem dinheiro. Pô, não tem dinheiro, o orçamento de São Paulo, ele bruto é 230 bilhões, você tira aí o que distribui para os municípios, para pagar precatório, para as universidades, fica 170 bilhões de reais líquido. Isso para a administração, para secretarias, para pagar a dívida, para pagar juros e para sobrar para investimento. Sim. Então, você já tem alocado esses bilhões para cada uma dessas áreas. E ainda deve sobrar por ano uns 10 bilhões para investimento no orçamento do Estado. Isso fora as possibilidades de PPP, de concessões, por exemplo, a ponte. Eu estou ouvindo falar que o governo quer passar para a Ecovias, ampliando o contrato da concessão da estrada. Eu sou contra. Por quê? Porque, aliás, foi a sua luta na concessão das operadoras de energia elétrica, né? Por quê? O que acontece? Que era a renovação automática das concessões. Essa concessão da Ecovias é cara, pesa muito para o usuário. Quando foi feita lá atrás, é muito melhor para a Ecovias do que para o usuário. Por isso que os pedágios são caríssimos. Sim. Tá certo? Então, você tem que respeitar o contrato. Eu não vou pregar, não, vamos romper contrato. Não, tem que respeitar. Agora, ampliar o prazo é um mau negócio. Você tem um contrato que não é bom... Tem que ser feita outra licitação. É uma outra história. Faça a concessão da ponte. Esse contrato da Ecovias foi feito lá atrás, foi oneroso, uma concessão onerosa é aquela que, para ganhar, é aquele que dá maior valor ao Estado. Então, quem pagar 2 bilhões, se o outro pagar 1, quem pagou 2 leva. Entendeu? E aí, lógico, o investidor vai querer pegar de volta isso. E aí, quem paga... tempo possível. É o usuário, tá certo? O bom é a concessão ao menor preço, aquele que entra na concorrência e dê o menor preço para aquele serviço, logicamente com qualidade, com uma série de exigências e tal. Só corroborando o que o Paulo Scaff está comentando, até porque não é quando houve aí esse contrato de concessão com a Ecovias, existia ali o compromisso da construção da pista sul de imigrantes. Hoje já não existe mais essa necessidade. Então, acho que os parâmetros são outros, realmente tem que ser reavaliado. Já que falamos do... não vou pagar o pato, vamos falar do Chega de Engolir Sapo, que é a campanha que foi lançada agora em março, né? Um sapo de 5 metros de altura, né? Que se alia aí ao pato, né? O pato tinha a função precípua de combater os novos impostos, né? Agora, o Chega de Engolir Sapo, ele tem o objetivo de lutar contra o spread bancário, que é altíssimo no Brasil, né? O maior do mundo. A gente tem observado aí uma redução da taxa Selic a cada reunião do Copom, né? Mas ainda assim não é suficiente, porque a diferença entre o que o banco cobra para emprestar e o que o banco paga para quem investe é muito gritante. Vocês terem uma ideia, foi feito um cálculo até a pedido da Fiesp, uma pessoa que investisse durante 10 anos R$100 numa caderneta de poupança, no final desses 10 anos chegaria a R$198 e alguma coisa, não é? E se ela pegasse isso no cheque especial, ela chegaria a uma dívida de 4,3 milhões, ou seja, uma diferença, né, que parece até inimaginável, né? Como é que tem sido a campanha? Olha, o sapo saiu poderoso. Desde que nós lançamos, houve vamos dizer, se pautou essa discussão no país todo e tiveram até medidas concretas, principalmente com foco no cheque especial e cartão de crédito. O problema não está resolvido, o spread bancário, que é essa diferença entre a taxa que hoje é 6,5, né, Paulo? Para quem, quando alguém vai levar o dinheiro no banco, o banco paga uma remuneração. E quando alguém vai tomar o dinheiro no banco, o banco cobra. Essa diferença chama-se spread bancário. É altíssimo no Brasil. E no caso do cheque especial e cartão de crédito, então nem se fala. Mas houve uma melhora, a discussão veio, quer dizer, o sapo, ele atingiu seu objetivo. Ele provocou um mar de discussões em torno, principalmente do cheque especial, cartão de crédito e até algumas medidas do Banco Central. Eu vou fazer um intervalo rapidinho com o Dr. Paulo Scaff, vou voltar com ele ainda. Eu quero saber dele a respeito dessa questão aí do número grande de partidos e dessa verdadeira negociata que está acontecendo entre candidatos, né, do Poder Executivo, né, com as suas coligações, no sentido
sempre principal, no objetivo principal de buscar tempo em televisão e rádio, né, no horário eleitoral gratuito. Quero falar com ele também a respeito dessa questão ainda do Chega de Engolir Sapo, porque é uma campanha que o brasileiro seguramente tem muito interesse e quer saber mais detalhes. Aí eu intervalo rapidinho, 2 minutinhos, nós voltamos ainda com o Dr. Paulo Scaff aqui no estúdio.